Meu amigo, minha amiga, todos nós sabemos o que é uma bomba atômica. Agora, o senhor Flávio Bolsonaro, ele está criando um novo tipo de artefato, que é a bomba afônica. Aquela que, uma vez lançada, cria um exército de pessoas que ficam completamente sem voz. É o que a gente está vendo agora na extrema-direita. Um ou outro ainda está se manifestando, mas está se manifestando para denunciar que Flávio Bolsonaro é aquilo que muitas pessoas já sabiam, uma pessoa absolutamente sem escrúpulos, que aprendeu a roubar dinheiro público com o próprio pai, segundo o Ministério Público, segundo tudo aquilo que se viu durante o período das rachadinhas no Rio de Janeiro, e tem conexões com todo tipo de criminoso, tentando chegar cada vez mais à cúpula do crime. Aqueles que conseguem roubar mais dinheiro, e no caso, dinheiro público, como foi o caso do senhor Daniel Vorcaro. Ele teve uma crise de amnésia muito grande, dizendo que não sabia que Daniel Vorcaro estava envolvido em grandes falcatruas, no maior desvio, na maior corrupção envolvendo o mercado financeiro aqui no nosso país. Como também ele alega que não sabia que o matador de aluguel, o Adriano da Nóbrega, já tinha 19 homicídios nas costas e por isso empregou a filha e a esposa do miliciano dentro do seu gabinete. É muita ingenuidade, né? Não é à toa que a gente está vendo de forma muito polida algumas pessoas, alguns colunistas, dizerem que ele é uma pessoa que não tem preparo para chegar à presidência da República. Não tem preparo, não, ele tem muito preparo, mas preparo para fazer falcatrua. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, vou mostrar aqui os afônicos que estão aí perdidos e aqueles que estão soltando a voz para denunciar ainda mais o que vai acontecer com essa criatura. Gente, ele está numa situação de enrascada total, porque se ele perseguir essa candidatura, ou se ele perseguir nesse projeto de candidatura e perder, e ele vai perder, ele vai ficar sem imunidade. Bom, o que acontece com os bolsonaros, de uma forma em geral, é uma tentativa de fuga. Então a criatura já deve estar planejando sair fora do nosso país. Não é à toa que a Orcrim, que ele faz parte, já está lá no Bahrein, né? É assim que a gente tem que tratar essas pessoas, assim, sem meias palavras. Bom, então vou mostrar para vocês o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você conheça os nossos outros vídeos e compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário, venha aqui sempre no nosso chat que eu abro antes de entrar no ar junto com vocês, enfim. E sempre leia o primeiro comentário aqui do nosso portal, porque lá eu coloco os links do nosso canal de cortes, o nosso clube de membros e o abaixo-assinado, se você acha que eu deva ser candidato a deputado federal aqui no Rio, pelo Rio de Janeiro. Mas você pode assinar esse abaixo-assinado porque eu estou interagindo com gente do Brasil inteiro, nós estamos fazendo aí um grande movimento para ajudar outras pessoas progressistas também chegarem ao Parlamento brasileiro. Se você gosta da ideia, assina aí e vamos em frente, tá bom? Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Sempre no primeiro link aqui do nosso portal, da nossa sessão de comentários. Bom, uma que não perdeu a voz, que é da direita, ou extrema-direita, é a senhora Janaína Pascoal. E ela está falando uma coisa que é um fato que nós já começamos a perceber no comportamento dos canalhas, dos bandidos, vigaristas traidores que estavam na Orcrim política do senhor Flávio Bolsonaro, porque eles já estão começando a se distanciar da figura. Janaína Pascoal volta a criticar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Vai começar a contaminar boas candidaturas nos estados. Vereadora ainda sugere que Tarcísio de Freitas e Sérgio Moro se afastem do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, o Tarcísio de Freitas, como a escola política dele é a escola dos traíras, do esgoto da extrema-direita, o que ele está fazendo? Já largou a mão de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro hoje está em São Paulo, está no estado de São Paulo, está circulando lá. Só que ele está indo para um lado e o Tarcísio foi para outro. Não quer saber de foto com Flávio Bolsonaro. Agora, nós não vamos deixar que as pessoas esqueçam esse tipo de situação. Aliás, na sexta-feira agora, eu vou entrevistar uma pré-candidata ao Senado pelo estado de São Paulo, a Simone Tebet, que foi minha contemporânea, minha colega de faculdade, na Faculdade de Direito da UFRJ, e nós vamos falar como é que foi essa história dela ter ajudado a definir as eleições de 2022, quando ela jogou todo o seu apoio político numa eleição muito apertada para apoiar o presidente Lula, e depois ela acabou vindo para o governo e tem muitas experiências aí, muitas coisas para dizer para a gente, e também muitas leituras do que está acontecendo lá em São Paulo, onde ela está liderando as pesquisas para o Senado de São Paulo. Então, sexta-feira, 11h30 da manhã. Quase que eu me esqueci de falar isso com vocês. Bom, sem muro e sem gripe, Tarcísio mantém distância estratégica de Flávio.
A criatura está escorregando que nem peixe ensaboado. Um dos fiadores de Flávio junto ao mercado, Tarcísio, não acompanhará senador em encontros reservados com empresários na Faria Lima. Mas nós nunca esqueceremos alguns encontros, algumas fotos. Olha que foto aqui, gente. O presidiário lá na ponta, o senhor Jair Messias presidiário, já está agarrado. O senhor Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, envolvido em escândalos de corrupção grande, muitas falcatruas, já com uma senha para também ir para a cadeia. O senhor Flávio Bolsonaro, que já está na fila para pegar uma senha, que também irá para a cadeia. E o senhor Tarcísio de Freitas na ponta, ele já deve estar sonhando com o que aconteceu com essas criaturas, né? Então, ele deve estar pronunciando muito aquela expressão, vá de retro. E aí é o seguinte, né? Isso nos dá conta do perfil moral dessas criaturas. Muitas estão caladas, vou comentar aqui sobre elas. Voltando aqui a uma ação, quer dizer, uma representação que eu fiz aqui junto à Procuradoria-Geral da República, isso está surtindo efeito, gente. Essa gente da extrema-direita, assessoria de Flávio, do PL, dos políticos lá do PL, enfim, eles têm clippings, todos os dias os jornalistas pegam as principais notícias e vão fomentando, vão jogando para o jurídico para eles verem eventuais crises que se podem se aproximar, justamente porque Flávio é o campeão de se envolver em tudo quanto é falcatrua e crise. PGR analisa pedido de bloqueio de bilheteria do filme Dark Horse, bancado por Vorcara. E aí é o seguinte, aí eu ia mostrar para vocês mais cedo, acabei me esquecendo. O Flávio Rachadinha, já sabendo disso, o que ele fez? Ele deu uma declaração que, olha, eu já falei com o jurídico para separarem uma parcela do dinheiro arrecadado para ficar à disposição da justiça. Ora. Quando é que um ladrão cercado, me desculpem estar falando assim dessa forma, tá, gente, mas é a metáfora que se aplica. Quando é que um ladrão cercado, ele com um saco de dinheiros no colo, ele pode dizer assim, olha, eu quero colocar aqui o saco de dinheiros à disposição da polícia para ela, se entender que esse dinheiro é roubado, ela pega o dinheiro. É muito cínico, né? É muito cara de pau. Confia, não é à toa que a Janaína Pascoal está dizendo que ele está intoxicando as outras candidaturas, né? Olha só, confiram. O pedido é que, assim que o filme começar a dar o resultado, o valor que foi aplicado no filme em função do investimento por intermédio dessa empresa indicada pelo Daniel Vorcaro, ele vai ser destacado, ele vai ser separado para que fique à disposição das autoridades brasileiras para fazer o que entender que está dentro da lei. Quanta honestidade, né, gente? Quanta ética desse homem, né? Não querer nem um pouquinho de dinheiro desviado, então ele está dando essa demonstração de desprendimento, né? Só uma pessoa muito trouxa para acreditar nisso. Mas, então, a extrema-direita é repleta de gente trouxa, mas tem muito estelionatário, tem muito político picareta. Vejam só a fala dessa criatura aqui, que está reproduzindo essa história aqui como se fosse uma história crível. Segundo ponto, dinheiro que foi pego ali por algum motivo. O dinheiro que foi pego por algum motivo. Né? Que coisa abstrata, né? O dinheiro que foi apanhado com ladrão, o saco de dinheiro depois do roubo, que por um motivo foi encontrado pela polícia. A justiça entenda que não tenha sido de forma correta, esse valor vai ser separado e aí vai ficar à disposição da justiça fazer aí a devolução para quem eventualmente entenda. Para quem eventualmente entenda. Então, quer dizer, se a figura é assaltada, o ladrão leva o celular dela, leva o dinheiro, e se ela eventualmente entender que ela foi assaltada, aí ela pode tentar o dinheiro de volta, né? Gente, é muita picaretagem, é muito cinismo dessas figuras, não tem como a gente aliviar nas palavras, me desculpe aqui. Esse dinheiro que era de empresários foi para o filme, se a justiça entender que há alguma irregularidade, esse dinheiro vai ser devolvido para quem dele deve ser devolvido. Terceiro ponto. Meu Deus do céu. Pois é, eu tenho que mostrar para vocês, né, para contextualizar o que está acontecendo. A picaretagem, ela parece ser uma doença, né, que está dentro dessas pessoas todas. Em áudio, Mário Frias, aliado de Bolsonaro, agradece a Vorcaro por apoio a filme sobre esse presidente no site. Ele que dizia que não tinha um dinheiro do Vorcaro, nada. Gente, está acontecendo alguma coisa muito sinistra com essa extrema-direita bolsonarista. Esses caras estão fugindo como ratazanas, mais uma vez, me desculpem que usar essas expressões, para o Bahrein. Está lá o Paulo Figueiredo, o Mário Frias, o Dudu Bananinha. O que esses caras estão fazendo no Bahrein? O Oriente Médio está em guerra agora.
É foguete para um lado, é drone para o outro, é estação de trem, estação de petróleo, enfim. Os voos para ali estão complicadíssimos, estão um prejuízo gigantesco para Dubai, para a economia daquela região toda ali, que ninguém quer arriscar pegar um voo para aquele pedaço ali do planeta, e esses caras estão lá no Bahrein, uma ditadura que não tem absolutamente nada para oferecer de turismo, de atrações. O que esses caras estão fazendo lá? Gente, só tem uma explicação, você sabe qual é, né? É grana. A gente vai saber disso em algum momento. O Flávio Rachadinha parou de usar essa camiseta. O Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Ué, o senhor devia andar mais com essa camiseta, né, seu Flávio? O que aconteceu? Jogou as camisetas fora? Tem que usar com essa camiseta, né? Gente, nem o Gustavo Gaia está conseguindo defender o Dudu Bananinha, o Flávio Rachadinha. Para vocês verem como a coisa ficou complicada na extrema-direita. Aqui, ó. Ele, para tentar, pelo menos entrar no assunto, ele apenas pegou um vídeo da coletiva do Flávio Bolsonaro e colocou. E morreu o assunto. Ele, que é uma pessoa que defende qualquer iniquidade, ele saiu fora dessa. Mais cedo, tem mais que eu vou mostrar aqui para vocês. Mais cedo eu mostrei aqui uma fala do Guedinho. Pensei até que o Guedinho, Otávio Guedes, fosse ser suspenso lá da Globo News, mas não, ele está trabalhando hoje. Para quem não viu, ó, esse trecho aqui foi um trecho muito comentado que eu quero compartilhar para quem não viu. Vamos assistir de novo aqui. Pelo menos o Flávio achou natural e fez isso, pediu dinheiro para o Vorcaro. Mas para dizer que não quer receber mais porque a situação do Vorcaro ficou complicada, aí tem que ir lá na casa dele sem nenhum registro, para poder dizer, olha, realmente eu não queria mais. A continuação do filme Dark Horse já está muito mais divertido, o Pinóquio. Pinóquio. Porque o Flávio mente em cima de... É mentira em cima de mentira. Essa agora é risível, ou seja, ele vai à Gente, casa... para um jornalista falar assim de forma meio direta, né? Um cara que conta uma mentira em cima de uma mentira, e o cara, no caso, é candidato, com muita intenção de voto, à presidência da República, pré-candidato. Do Vorcaro, o banqueiro bandido, ele vai na casa do bandido e diz que ele foi lá porque se ele tivesse me avisado que a situação era grave, eu já teria ido atrás de outro investidor. Então nós temos o Rouanet da Shopee. O Flávio Bolsonaro é o Rouanet da Shopee. Ao invés dele fazer um patrocínio, buscar um patrocínio de forma profissional, técnica, dentro da lei, ele virou um Rouanet da Shopee. Vai tomar grana, vamos tomar grana ali. Eu estou dizendo desde o primeiro momento que esse áudio é áudio de tomação de grana. Não é áudio de busca de patrocínio. Visita com quem está com tornozeleira eletrônica não é para reclamar, para dizer que, poxa, eu não sabia. Então ele não tem preparo para administrar nem loja de chocolate que faz lavagem de dinheiro. Quanto mais ser presidente da República com esse grau de ingenuidade. Como é que... Grau de ingenuidade não, grau de ladroagem, só que ele não ia falar isso, né? E aí é o seguinte... Essa gente está tentando desviar o assunto pelo pior lado. O Flávio Rachadinho ontem falou que é contra o fim da jornada 6x1. E o povo lá do Centrão e PL, eles apresentaram um projeto de emenda constitucional ampliando a jornada aqui no nosso país para 52 horas e manter a jornada 6x1, gente. E quem votou nessa patifaria? A bancada toda do PL. O senhor Nicolas Ferreira sumiu, tá falando nada, todo mundo caladinho, ninguém tá defendendo o Rachadinha, Dona Bia Kicis. Essa gente só tá aparecendo mesmo nessa patifaria de dar rasteira no trabalhador. Quem são os deputados que querem adiar a escala 6x1 para 2036, cortar fundos de garantia e liberar 52 horas de trabalho? Tá aí as figuras todas aqui. Eu vou colocar para vocês, aqui no nosso descrição do vídeo, os principais nomes dessa extrema-direita que estão fazendo estão assinando, né? Eu tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu peguei aqui, gente. Eu acho que está aqui, ó, nessa matéria aqui, ó. Aqui, está aqui, ó. Entre os parlamentares que apoiam a proposta, estão alguns dos principais nomes da extrema-direita no Congresso Nacional. Olha só, essa gente diz que defende Deus, pátria e família, só que eles querem exterminar a família, o bem-estar da família. São eles
Nicolas Ferreira, Ricardo Salles, Marcel Van Hatten, Caroline de Tone, Carlos Jordi, Sóstenes Cavalcante, Gustavo Gayer, Bia Kisses, Mário Frias, Rosângela Moro, Zé Trovão, Marco Feliciano e Júlia Zanata, só para pegar aí um desses expoentes da extrema-direita. Muitos que não sabem o que é a palavra trabalho, mas eles querem transformar em escravos os trabalhadores que ainda estão lutando para ter uma vida mais digna, né? Mas ainda bem que nós temos esse nosso espaço aqui, né? E, gente, olha, se as coisas continuarem evoluindo, eu estou ganhando muito apoio, muita força aqui, muito estímulo. Se as coisas continuarem nesse encaminhamento aí, vocês vão me ver lá no meio dessa turma aí, e vocês vão me ver aí fazendo enfrentamentos muito duros que essa gente está tendo já com alguns parlamentares lá em Brasília, mas eu posso chegar lá para ser um reforço muito interessante no meio dessa história, né? Mas isso vai depender de todos nós aqui juntos, né? Então comece também, se você acredita nisso, acredita no que eu estou dizendo, assinando o abaixo-assinado, que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, e ó, a bomba fônica está criando muitos problemas na política bolsonarista, né? Tchau!